Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Na nossa aula de história de hoje, iremos falar um pouco sobre o Dia da Consciência Negra, tá bom? Vamos lá. Bom pessoal, o Dia da Consciência Negra, ele é celebrado sempre no dia 20 de novembro, né? E esse dia ele também se refere à morte de Zumbi. Eu já comentei aqui em aulas passadas sobre a morte de Zumbi, não foi? Zumbi dos Palmares. Foi poucas aulas, mas o conteúdo ele é muito extenso. E se a gente tivesse de maneira presencial, a gente teria discutido bem mais conteúdos a respeito desse período no Brasil. Então, o Dia Nacional de Zumbi e o Dia da Consciência Negra, né, é celebrado em 20 de novembro. Foi instituído oficialmente pela Lei de número 12.519, do dia 10 de novembro de 2011. A data, como eu já falei, faz referência à morte de Zumbi. Zumbi foi morto em 1695, na referida data, ou seja, no dia 20 de novembro de 1695, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho. É uma história bem longa, como eu posso dizer, é um processo longo, mas Zumbi, ele foi o líder dos escravos, Zumbi, ele foi líder dos negros escravizados aqui no Brasil, ok? Então ele liderou uma grande população de negros refugiados, negros que fugiram, que resistiram, ok? E Zumbi ele liderou essa população grande de escravos refugiados, de negros escravizados, aqui em Alagoas, no Quilombo dos Palmares, que fica localizado hoje atualmente em União dos Palmares, né? Mas diante de tanta guerra, Zumbi foi morto, né? Então Zumbi ele foi morto e teve a sua cabeça exposta em uma praça no Recife. Aqui a gente tem uma ilustração, ok? Da cabeça de Zumbi. Mas não é por conta de Zumbi ter sido morto que acabou a escravidão no Brasil. Não, a escravidão ainda continuou. Mas houve pessoas, além de Zumbi, que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil, ok? Então, o Dia da Consciência Negra, ele é celebrado sempre no dia 20 de novembro, ou seja, daqui a 2 dias, né? Isso? Daqui a 3 dias, se eu não me engano. E o fim da escravidão no Brasil, pessoal, ele se deu bem depois da morte de Zumbi. Zumbi morreu no ano de 1600 e tarará, mas a escravidão só teve fim em 1888. Então vejam, quase 200 anos depois foi que houve o fim da escravidão, né? Então a morte de Zumbi não foi considerado o fim da escravidão, né? Foi apenas a morte de um líder, né? Infelizmente. E para chegar ao fim da escravidão, muita gente teve que morrer. É isso. E quem lutou pelo fim da escravidão foi alguns abolicionistas. E quem eram esses abolicionistas? Eram pessoas, homens, políticos que eles lutavam com unhas e dentes pelo fim da escravidão no Brasil,
ok? Então, André Rebouças, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves, eles foram 4 grandes abolicionistas do Brasil que lutaram pelo fim da escravidão. Como eu já falei para vocês, o processo de fim da escravidão no Brasil foi muito lento. Tanto que desde a morte de Zumbi para o fim da escravidão se passaram quase 200 anos. E 200 anos é muita coisa. Muita gente morreu, muita gente foi torturada, muita gente foi pisada, massacrada. Muitos negros foram mortos. Mas a escravidão no Brasil teve fim a partir da Lei Áurea, que foi assinado pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, tá bom? Filha do imperador Dom Pedro II, por isso que ela era considerada princesa, porque a gente ainda vivia em um período que existia imperador, princesas, ok, pessoal? No Brasil teve sim esse período de imperador, de princesas, mas o preconceito ele continuou. Apesar do fim da escravidão, a gente ainda tem um preconceito enraizado em nós. Quando eu digo a gente, eu englobo todos nós. Ok, pessoal? Aqui tem uma foto de André Rebouças, ok? Uma foto de José do Patrocínio, uma foto de Joaquim Nabuco e, consequentemente, uma foto de Castro Alves. Todos esses 4, ok, foram homens que lutaram pelo fim da escravidão no Brasil, ok? Eles eram abolicionistas. Mas, professor, o senhor falou da princesa Isabel, mas não tem nenhuma foto da princesa Isabel? Tem sim, ok? Ela foi responsável, tá, pessoal? Pela assinatura, aqui tem uma foto dela, pela assinatura da Lei Áurea, ok? Ela também teve o seu papel muito importante no fim da escravidão. Mas não vamos apenas lembrar da princesa Isabel como a, vamos dizer assim, libertadora. Não, não foi só ela. Existiram outras pessoas. O próprio Zumbi que morreu, ele lutava pela liberdade dos negros, ok? Ele lutava pela liberdade, pelo fim da escravidão. Dandara, ok? E tantas outras pessoas que lutaram pelo fim da escravidão. Mas ela, por ser filha do imperador Dom Pedro II, teve as condições necessárias para assinar um documento que considerava-se o fim da escravidão, né? Mas houveram outras pessoas por trás, né? André Rebouças, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves, foi 4 dessas pessoas, né? Zumbi, que foi morto. Ok, pessoal? Aqui está uma foto da princesa Isabel, uma foto mais clara para vocês. Uma curiosidade é que o nome dela não é princesa Isabel. O nome dela é enorme, pessoal. Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bourbon, eu acho que é assim, é Bourbon, 2 Cecílias e Braganças. E Braganças não, e Bragança, tá bom? Eu disse Braganças. Ok, pessoal? Então, esse é o nome bem enorme da princesa Isabel. Ok? Eu vou rodar um vídeo agora que fala um pouco mais sobre esse fim da escravidão e o Dia da Consciência Negra. Todo dia 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, um dia dedicado para pensarmos sobre a grande importância do povo negro na construção da sociedade brasileira.
A data, 20 de novembro, foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do seu povo da escravidão. Por essa razão, vamos contar agora a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655, em uma das aldeias do Quilombo dos Palmares. O Quilombo era uma aldeia formada por escravos fugitivos. O Quilombo dos Palmares recebeu esse nome pela grande quantidade de palmeiras que existiam no local em que se desenvolveu, a Serra da Barriga, localizada no estado de Alagoas. Inicialmente, Palmares se formou por alguns escravos fugitivos dos engenhos instalados em Pernambuco. Mas, com o tempo, outros escravos fugiram e se instalaram lá. Acredita-se que o Quilombo chegou a ter mais de 20 mil habitantes. Ainda pequeno, Zumbi foi capturado e entregue ao padre Antônio Melo. O padre resolveu chamá-lo de Francisco. O tempo passou e Francisco, já adolescente, lia, escrevia, falava latim e português, interessava-se pelas estratégias do jogo do xadrez e ajudava nas missas como coroinha. O padre Antônio Melo escreveu várias cartas a um amigo, exaltando a inteligência do garoto. Era um garoto brilhante. Por volta de 1670, com 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para o Quilombo. Neste período, o Quilombo dos Palmares já tinha um líder. Era o tio de Zumbi. O seu nome era Gangazumba. Porém, este líder já estava cansado de tantas lutas para defender o Quilombo e estava decidido a assinar um acordo de paz. Mas o acordo não iria acabar com a escravidão, e isso desagradou boa parte dos integrantes do Quilombo. Foi nesse momento que Zumbi rompeu com seu tio Gangazumba e passou a ser aclamado como grande chefe por aqueles que ficaram em Palmares. Zumbi tornou-se um dos líderes mais famosos de Palmares. Alguns dizem que o nome Zumbi significa força do espírito presente. Ele lutou incansavelmente contra a escravidão dos negros e era reconhecido como um protetor leal e corajoso do seu povo. Zumbi era um extraordinário e talentoso dirigente militar. Explorava com inteligência as peculiaridades da região. Durante 17 anos, Zumbi comandou o maior quilombo de todo o período colonial da América Latina. Substituiu a estratégia de defesa passiva por um tipo de estratégia de guerrilha, com a prática de ataques de surpresa a engenhos, libertando escravizados e apoderando-se de armas, munições e suprimentos, o que passou a incomodar não só os senhores de engenho, mas o próprio governo colonial. Os colonizadores e senhores de engenho queriam continuar explorando as riquezas do Brasil com o trabalho do povo negro, pior, escravizando o povo negro. Portanto, Zumbi lutou para que o Quilombo não fosse destruído pelos colonizadores. Lutou pela liberdade do povo negro. Lutou contra a escravidão. Um verdadeiro herói que lutava por justiça. Ele era a resistência. Porém, em 1694, o Quilombo foi invadido por forças lideradas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Era uma galera que queria prender novamente os negros fugitivos que viviam nos quilombos e manter a escravidão. Nesta invasão, Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar. Porém, infelizmente, em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e morto. Por isso que todo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data a ser celebrada também a memória de Zumbi dos Palmares, que é tido como um herói e que não pode ser esquecido, pois é um símbolo da luta por liberdade
e justiça. Bom, pessoal, deu para entender aí um pouco sobre o Dia da Consciência Negra e o fim da escravidão no Brasil. Foi? Eu também eu também enviei para vocês esse texto aqui que fala também um pouco sobre os negros após o fim da escravidão, após a abolição, ok? Quando acabou a escravidão, quando a escravidão foi extinta do Brasil, os negros foram abolidos dessa escravidão, ok? Então, depois da assinatura da Lei Áurea, eles eram livres, mas o sofrimento dos negros não acabou aí, né? Eles, até hoje, né, os negros sofrem com preconceito, e antes não era diferente. Então a gente vai fazer a leitura desse texto e logo após a gente faz um pequeno comentário, tá bom? Vamos lá. A escravatura foi abolida na Lei Áurea, com a ajuda de alguns abolicionistas e políticos da época, mas permaneceu no preconceito adquirido pela sociedade brasileira durante séculos de escravidão. Eram livres perante a lei, mas essa liberdade não era reconhecida como direito adquirido. Alguns escravos partiram e migraram para as cidades à procura de melhores condições de vida. Encontraram serviços como empregadas domésticas, ambulantes e até mesmo artesanais. Outros permaneceram nas fazendas e passaram a vender a sua mão de obra. O negro, apesar de livre, ainda é visto por algumas pessoas com um olhar diferenciado. Foram e ainda são muitas as lutas pela igualdade. É triste dizer, mas o preconceito ainda se faz presente nos dias atuais, existindo grandes diferenças entre a pele branca e a pele negra. Então, pessoal, a partir da leitura desse pequeno texto que eu enviei para vocês, é possível notar que por que o preconceito ainda continua existindo, né? Depois da luta que os escravos tiveram, que os negros escravizados tiveram para serem livres, para terem sua liberdade, e depois de conseguirem essa liberdade, muitos ainda sofriam. Muitos não, todos sofreram, né? Porque depois que eles foram libertos, eles tinham que procurar alguma coisa para fazer. Uns foram trabalhar nas cidades, outros continuaram aonde estavam, né? Então, por exemplo, um negro foi liberto, né, a partir da Lei Áurea e foi procurar emprego nas cidades. Muitas pessoas não gostavam dos negros, né? Achavam que negro era apenas escravo, apenas era para ser escravo. Então, trabalhavam como empregadas domésticas, como ambulantes, sapateiros, esses serviços menores, ok? E por aí foi crescendo as favelas. Por quê? Porque esses negros eles tinham que morar em algum lugar, né? Então eles começaram a criar as favelas. Então as favelas hoje em dia, pessoal, é fruto desse Brasil, né? Esse Brasil que é tão maltratado. Existe esse preconceito ainda com os negros por conta disso, entendeu? Foram libertos, mas o preconceito continuou nas pessoas. E isso é passado de geração em geração, de geração em geração. Então a gente tem que eliminar esse preconceito da nossa vida. Somos todos iguais, né? Somos todos iguais, diferentes por fora, mas iguais por dentro. Todos nós somos pó. Ok, pessoal? Então foi apenas uma aula
para vocês entenderem melhor questões relacionadas ao preconceito. De onde veio esse preconceito? Para onde nós vamos? Ok? Então vamos para uma atividade agora bem rápida a respeito do que já foi falado na aula de hoje. Então, pessoal, vocês receberam essa folhinha aqui, tá bom? Dessa atividade, ok? Fizemos a leitura do texto, né? Agora há pouco. E a seguir tem 3 perguntinhas. Eu separei 3 perguntinhas para vocês. Bem fáceis, ok? A primeira é que eu quero que vocês pesquisem, né? Eu acho que nem precisa pesquisar porque eu já falei na aula. E escreva o nome de alguns abolicionistas, ok? A partir das imagens, a partir do que foi discutido na aula, vocês vão escrever o nome de 4 abolicionistas. Então, eu facilitei muito o trabalho de vocês na hora de fazer a atividade, ok? Já a segunda questão pergunta o seguinte: a princesa Isabel declarou o fim da escravidão. Ok. Por que era uma princesa? Por que ela era uma princesa? Ok? Já foi discutido isso na aula. E a terceira questão é: qual a palavra define o modo como os negros eram e ainda são tratados pela sociedade? Aqui existe uma palavra que define como os negros eram e como eles são tratados hoje pela sociedade. Aí vocês vão procurar essa palavra aqui dentro, tá bom? Quando achar, ou circula ou pinta com lápis de cor bem clarinho. Ok, pessoal? Bom, essa é a atividade de hoje de história. Eu acho que é a nossa penúltima aula de história. Ok, pessoal? Então, fiquem todos com Deus e boa atividade. Eu fico aguardando foto da atividade. Ah, pessoal, vocês podem colar no caderno, tá bom? Depois que vocês responderem, tirarem foto e mandarem para mim para eu corrigir, aí vocês eu der o ok, aí vocês podem colar no caderno, tá bom? Fiquem com Deus.